Queridos amigos, estamos aqui reunidos para mais um episódio da série que estamos fazendo a convite do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila, sobre o livro Vida e Sexo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E hoje nós vamos abordar dois capítulos muito interessantes. Um capítulo sobre a homossexualidade e outro capítulo sobre adultério e prostituição. É bom fazer uma advertência inicial, e nós reunimos esses dois capítulos, porque como o livro tem 26 capítulos, e a nossa série tem apenas 15 episódios, o motivo da reunião é esse. Não existe relacionamento temático entre homossexualidade e adultério, necessariamente, como nós vamos explorar aqui ao longo do nosso vídeo. Feita essa advertência inaugural, eu começo perguntando ao Marcelo como que é definido, Marcelo, na esfera espiritual, o sexo do espírito. Queridos irmãos e irmãs da comunidade do Grupo Sheila, muita paz a todos. Uma ótima observação, né, Otávio? Nós tivemos de fazer essa fusão, escolher dois capítulos, falar sobre isso no mesmo vídeo, e as pessoas não podem se deixar confundir por causa dos títulos, né? Mas o Livro dos Espíritos, ele tem respostas muito claras a respeito dessa questão do sexo do espírito. Porque o Allan Kardec perguntou, na questão número 200, o seguinte: têm sexo os espíritos? E a espiritualidade superior esclareceu o seguinte: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização, ou seja, do corpo físico. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Daí Kardec completou com a pergunta 201. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Os espíritos responderam: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E a pergunta seguinte, 202. Quando errante, ou seja, quando no campo espiritual, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Os espíritos responderam: isso pouco importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Olha que resposta interessante. Aliás, as respostas dessas três questões, né? O espírito, como a mônada espiritual, na concepção do atributo espiritual, né? da individualidade inteligente, que alcança o estágio hominal, ele não tem sexo pré-definido. Ele passa pela fieira do sexo masculino ou feminino de acordo com as experiências pelas quais terá de passar, né? Então não existe uma preferência do espírito por esse ou aquele sexo. Vai depender da próxima reencarnação, dos desafios, das provas, dos débitos pelos quais ele tem perante a lei de Deus, as experiências pelas quais ele precisa passar. Então Kardec tem um texto complementar que ele explica o seguinte: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. E hoje, na atualidade, nós sabemos muito bem como é importante para os homens compreender a femininidade e vice-versa. O universo feminino é importante para o nosso conhecimento, para o conhecimento masculino e vice-versa. Então vamos deixar agora a palavra com o Otávio e nós vamos lhe endereçar o seguinte, Otávio: o antigo preconceito do que seria normal ou anormal na sexualidade humana
cai por terra com essa visão trazida pela doutrina espírita? Sem dúvida, Marcelo. E é interessante observar que esse livro já tem 50 anos, né, que foi trazido para nós. E mesmo aí com mais de 5 décadas, Emmanuel já dizia que essa história de normal e anormal, normal para quem? Né, segundo quais critérios? De acordo com a ciência e com a filosofia humanas, o que a gente tem é muito pobre para classificar o que é normal, o que não é. O ser humano é uma individualidade, um mundo em si, com uma complexidade que não cabe nessas caixinhas que às vezes nós queremos colocar. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte, que a homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos de ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Então, dentro do paradigma do materialismo, fica impossível estudar essa temática sem cair em dogmas, preconceitos, intolerância e visões superficiais. Continua o benfeitor. Observada a ocorrência, mais com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade. Então, nós temos visto milhões e milhões de espíritos reencarnados com essa experiência da homossexualidade. Então, não é questão de ser normal ou anormal. E Emmanuel vai mais além, colocando que, a rigor, a maioria de nós caminha para a bissexualidade. Não no sentido superficial de que, então nós vamos ter relacionamentos corpóreos com homens e com mulheres. Não, não é nesse sentido. Mas sim na visão que você estava colocando, Marcelo, que nós, enquanto espíritos imortais, trazemos um lado feminino e um lado masculino, cada um com as suas vivências e experiências, a nos facultar aprendizados complementares. Então, ele conclui dizendo que devemos tratar desse tema em bases de respeito, de atenção, de igualdade. Então, não importa se aquela espiritualidade encarnada, né, aquela individualidade, se está numa experiência heterossexual ou homossexual. Isso é irrelevante. Todos merecem respeito, tratamento igualitário e educação nas bases cristãs, porque todos gozam de uma dignidade intrínseca, não somos coisas, não somos objetos. Nesse sentido, Marcelo, então a doutrina espírita vem nos esclarecer sobre os fatores que são geradores desses preconceitos na humanidade, traços femininos no homem e vice-versa. Como compreender isso? Pois é, nós enxergamos apenas a fantasia carnal, né? A veste carnal. Nós não enxergamos o espírito que está envergando aquele corpo e suas experiências pregressas. Essa é a grande dificuldade evolutiva para o espírito humano quando na matéria, porque ele é iludido justamente por essas percepções. E no caso nós sabemos, e quando a gente olha para o passado isso era muito mais intenso, que ao vermos homens com trejeitos femininos ou com gostos femininos, até por uso de objetos, de roupas, de adornos, nós tendemos, né, a fazer chacotas, a ter um preconceito no pensamento e vice-versa. Quando a mulher tem aquele jeitão masculino, isso parece uma anormalidade, quando na verdade são
meras experiências que vêm proporcionar ao espírito justamente a valorização de todas as possibilidades, não é? Então Emmanuel diz o seguinte: a vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de femininidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado, em quase todas as criaturas. Então, Emmanuel diz que quase todas as pessoas têm dentro de si forte sedimentado a bissexualidade, porque já passaram por todas as experiências. Aí ele completa dizendo: o homem e a mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. Em face disso, a individualidade em trânsito da experiência feminina masculina e vice-versa, ou seja, o espírito de uma reencarnação para outra mudando de sexo, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente traços de feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias, ou seja, nas circunstâncias opostas e análogas. Então, Emmanuel conclui dizendo assim: obviamente compreensível, em vista do exposto, que o espírito no renascimento entre os homens pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares, ou seja, da sua missão naquela reencarnação, né, em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas, porque às vezes o homem, por exemplo, desrespeitava a mulher e tem que reencarnar como mulher, obviamente, para poder passar a respeitar, né? Ele vai sofrer com aquela experiência, esse espírito, e vice-versa. Então, tudo isso tem essa função divina evolutiva da reeducação dos espíritos. Aí, Otávio, você poderia exemplificar situações que nas reencarnações implicam a alternância de sexo? Sim, são muitas as hipóteses, né? Não existe uma regra que se aplica a todos os casos. Mas uma delas é exatamente a que você acabou de mencionar. Então, o espírito que reencarnado aqui como homem abusava das suas faculdades genésicas, desestruturava lares, né, através de processos de infidelidade, se considerava aí como se fosse um Dom Juan, né, seduzindo mulheres já comprometidas, abusando de uma beleza física, por exemplo. Então, ele se compromete, não tratando das questões de relações afetivas e sexuais com devido respeito, responsabilidade e dignidade, ele adquire débitos. E, eventualmente, dentro de uma programação da justiça divina, vai reencarnar no instrumento oposto, ou seja, daquele que era foco das suas audaciosas investidas. E pode acontecer o contrário também. Então, um espírito, né, uma individualidade inteligente que, num corpo feminino aqui, abusava, né, praticando relações poligâmicas e adquirindo, por sua vez, karmas que precisará saldar, pode os algoritmos da justiça divina decidir que é bom para ela que, entre aspas, que a gente já viu que o espírito não tem sexo, reencarnar no polo que ela vinha de outras encarnações, ou uma, ou às vezes mais de uma, em situações de abuso. Mas também acontece experiências positivas. Então,
Por exemplo, vem um benfeitor para cumprir uma missão específica e ele ou ela pretende ter assim uma condição de maior proteção para cumprir aquela missão no sacerdócio, na educação, no campo da música ou outro, ele pode ou ela solicitar de vir reencarnado num instrumento físico que seria o contrário daquele do seu psiquismo e da sua maior predominância espiritual, como que para se proteger, né? E aí indagaríamos se não é esse, sem pretensão de ficarmos aqui por curiosidade leviana, querendo saber de reencarnações passadas de Francisco Cândido Xavier, mas será que não se aplica aqui exatamente uma ilustração desse caso? Chico Xavier, nesta última passagem pela Terra, todos nós, independente de sermos espíritas ou não, percebíamos nele uma postura, né, uma vivência do amor maternal, né? Então, será que não foi o caso, né, de pedir ele para vir reencarnado numa vestimenta masculina para que isso contribuísse no cumprimento da sua missão? Não estamos afirmando nem deixando de afirmar. É apenas para a nossa reflexão aqui, para fins de estudo. Então, podemos perceber que, seja por processos dolorosos, quando o corpo é usado pela justiça divina, quase que como uma prisão, né? Mas prisão no sentido divino, para que a gente venha a saldar dívidas, seja para cumprir melhor uma missão, a justiça divina pode nos facultar a reencarnação num corpo que seria, digamos assim, diferente da nossa estrutura psicológica mais predominante. Marcelo, avançando nesse estudo, qual a recomendação que Emmanuel vai nos fazer para lidar com esse tema da homossexualidade? Apenas comentando rapidamente a sua ilustração acerca do Chico Xavier, só fazendo um parênteses. No nosso projeto Espiritismo BH, nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Arnaldo Rocha, que trabalhou com o Chico em Pedro Leopoldo por décadas. Era amicíssimo do Chico. E o Arnaldo veio aqui, nós o entrevistamos por 3 vezes, e numa delas ele explicou a respeito justamente da encarnação anterior do Chico em corpo feminino. E que certa vez o Chico mostrou para ele a percepção perispiritual, né, a formação perispirítica que ele tinha anteriormente. O Arnaldo da brincava: que raio de mulher bonita sou. Quer dizer, o que a gente percebe a respeito disso no Chico, aquela delicadeza dele de falar, aqueles gestos, né, que a gente vê que normalmente não são de uma figura masculina, grosseira, mas ao contrário, né, todos os traços delicados da mulher que, por explicação do Arnaldo Rocha, ele havia acumulado essas experiências anteriormente, né? Então, muito interessante você ter trazido isso à baila para que a gente pudesse falar um pouco. Bom, a recomendação de Emmanuel para falar a respeito de homossexualidade é que nós devemos dar amparo educativo aos homossexuais e administrar instrução à maioria heterossexual. Olha que interessante como o Emmanuel coloca a coisa, ou seja, é lógico que quando diz para nós darmos amparo educativo adequado aos homossexuais, é no sentido genérico, não é que nós temos, cada um de nós, condição de fazer isso, mas a compreensão de que o homossexual merece um amparo adequado e assim como o heterossexual precisa de instrução para ele compreender essa naturalidade do processo, não é? Isso é muito bonito, essa colocação do Emmanuel. E ele diz que isso deve se verificar em linhas de justiça e compreensão
porque o mundo hoje caminha para o mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo. Então a expectativa de Emmanuel é que a gente vai evoluir com relação a isso, né? E ele diz o seguinte, que à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo gabarito elevado de justiça e misericórdia. Então não há diferença entre homossexual, heterossexual, a luz, né? A ótica divina é a mesma para todos. Não existe nenhuma diferenciação. Emmanuel completa explicando que todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Então esse é um capítulo muito interessante que as pessoas deveriam realmente ler e tomar conhecimento. Acho que ele nos ajuda a eliminar preconceitos e a gente ter uma visão mais natural e mais tranquila a respeito dessas situações, né? Muitas vezes os pais se sentem com vergonha porque um filho, homem ou mulher, é homossexual. Isso, para as pessoas que já estão mais evoluídas, atualmente é tratada com muita tranquilidade, mas para muitas ainda não. Então vem aí o benefício da doutrina espírita ajudar que a gente consiga vencer o próprio preconceito e adentrar nessas questões com naturalidade. Agora nós vamos mudar para o outro tema, que é o tema adultério e prostituição, que na verdade é outro capítulo do livro. E vamos perguntar ao Otávio o seguinte: para esquentar o tema deste capítulo, Emmanuel cita o episódio da pecadora ameaçada de lapidação, que é o episódio bíblico, né? Gostaria, por favor, que você nos ajudasse a recordar essa passagem do Novo Testamento. Perfeitamente. E no prefácio do livro Sexo e Destino, também psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz, mas o prefácio é de Emmanuel, e esse livro Sexo e Destino, ele merece ser estudado em paralelo ao livro Vida e Sexo, que é objeto aqui da nossa série. Emmanuel traz exatamente essa passagem. E ele fala assim, que os zeladores de Moisés trouxeram à presença de Jesus uma mulher supostamente pega em adultério, e a história já começa por aí, porque não trouxe o homem, né? Então, como é que alguém pratica adultério sozinha? Então, o preconceito, a intolerância e a hipocrisia já começa daí, mas Jesus, que entendia perfeitamente do íntimo de cada um de nós, sabia que não adiantava ali, naquele contexto, dar grandes lições, porque os alunos ainda eram muito incompetentes. Então, ele, com a sua sabedoria, propõe a indulgência. Mas como que ele faz isso? Invertendo a lógica do raciocínio dos acusadores. Então, ele diz, mais ou menos assim, é um Jesus mineiro: uai, aquele que estiver sem pecado, entre aspas, está autorizado a atirar a primeira pedra. O que Jesus provoca ali com a sua sabedoria de espírito puro? Que aqueles zeladores de Moisés, ao invés de olhar para aquela mulher, olhassem para si próprios, para o seu íntimo. E eu brinco dizendo assim, que no campeonato mundial da hipocrisia, 99% de nós chega empatado até hoje. Então, Jesus, com a sua sabedoria, revela que a hipocrisia ainda está dentro de cada um de nós. E quando ele propõe esse exercício, diz o Evangelho, vai saindo, né, um, a começar pelos mais velhos, que em tese, né, estariam mais capacitados a compreender a lição. E por fim, Jesus pergunta para ela: e aí, uai, ninguém atirou pedra? E ela fala: não, senhor.
E ele diz: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Então, não é que Jesus estava ali chancelando o equívoco. Jesus estava apenas nos mostrando que, ao invés de gastar energia, tempo, inteligência julgando os outros, coisa que a gente adora fazer, na verdade, a gente precisa aproveitar essa encarnação para a autoavaliação, o autojulgamento, para que a gente possa crescer e não ficar mais nesses processos ilusórios, né, e andando em círculo. Nesse sentido, Marcelo, Emmanuel afirma que os problemas de ordem sexual na humanidade ainda é um emaranhado de conflitos. Poderia comentar? Pois é, você mencionou aí a hipocrisia. E a hipocrisia é como se fosse uma epidemia geral, porque em muitas esferas nós somos hipócritas. Nós não mostramos a cara, nós deixamos os nossos sentimentos ocultos e não os deixamos transparecer. Então, nessas questões sexuais, então, isso é muito comum de acontecer e Jesus fez justamente isso, como você disse, né? Aquele grupo enorme de pecadores querendo lapidar uma mulher por ela ser a da vez, mas qualquer um poderia estar ali, né? Então isso vem nos ajudar a compreender como que é a questão do raciocínio humano em relação a essas questões, como que a humanidade é perversa. Não foi à toa que Jesus escolheu, né, essa mulher, porque ela seria justamente aquela vítima ideal, aquela que a mais fraca na história, não é? Mas Jesus desmascara todos porque, como diz Emmanuel, né, nesse próprio texto, ele disse que no rol das defecções, deserções, fraquezas e delitos do mundo, os problemas afetivos se mostram de tal modo encravados no ser humano que pessoa alguma na Terra haja escapado no cardume das existências consecutivas aos chamados erros do amor. Então todos nós pisamos na bola, e ele coloca erros do amor entre aspas, como sendo talvez uma expressão figurada que a gente pode encaixar tantas coisas dentro dela, né? Quantas vezes nós tropeçamos nas questões amorosas, sexuais. Então todos nós estamos nessa teia de problemas. E ele recomenda que, se nós penetrarmos nos recessos da nossa própria alma, e se nós conseguirmos, ao fazer isso, apresentar um comportamento irrepreensível, nós temos que indagar de nós mesmos quanto às nossas próprias tendências. Porque, apesar de que a gente possa estar numa condição irrepreensível, nós podemos ter tendências que vão revelar o nosso passado espiritual. Aí ele observa, para finalizar, que quem não haja varado transes difíceis nas áreas do coração, no período da reencarnação em que se encontre, investiga as suas próprias inclinações e anseios do campo íntimo, porque aí também entra aquilo que nós categorizamos como hipocrisia. A gente não mostra, nós não revelamos esses anseios, não revelamos as inclinações. E Emmanuel, então, nos desafia, e em sã consciência, verifique que não se acha ausente do emaranhado de conflitos que remanescem do acervo de lutas sexuais da humanidade. Então, todos nós pertencemos a esse grupo de pessoas ainda incipientes em termos de maturidade, de conhecimento, de moralidade, que nós ainda estamos tentando crescer, né? Aqueles que se dedicam mais, que se empenham, que se preocupam em corrigir os próprios erros. Mesmo assim, estamos todos em vias de eclodir o nosso íntimo por estarem tão ocultas as nossas tendências, os nossos anseios, com base nas nossas vidas pregressas. Então, Otávio,
Sua vez agora, comente, por favor, a afirmação de Emmanuel de que o adultério e a prostituição ainda são instrumentos de prova e de expiação. Emmanuel vai nos elucidar que, como nosso planeta, escola, hospital, oficina e até mesmo uma prisão bem compreendida, é morada provisória de espíritos em expiações e provas, muitas vezes essa própria posição do adultério ou da prostituição ainda são as circunstâncias que vão cercar a nossa experiência. E é muito curioso notar que há poucos meses vivenciamos no Brasil, digamos assim, o episódio da mulher adúltera da modernidade e praticamente agimos da mesma maneira que os hipócritas de há 2000 anos. Me refiro ao caso que ganhou as manchetes nacionais de uma mulher que manteve uma relação com um morador de rua dentro de um veículo. E isso rapidamente se transformou em milhares de memes, de piadas. Então, somos nós lapidando aquela mulher, supostamente através do humor e das redes sociais. E alguém vai dizer, né, com a sua hipocrisia, que é nossa também, não, mas é só uma piada. Mas alguém parou para perguntar se aquele casal tem filhos, se tem pais, qual era a condição psicológica daquela mulher e dos demais envolvidos? Ou a gente vai passando as piadinhas e os memes com a nossa tradicional irresponsabilidade? Então, o que Emmanuel está nos convidando neste capítulo é tratar estes assuntos com a devida seriedade. E ele vai dizer: o adultério e a prostituição serão extintos do planeta. Aí nós vamos perguntar, mas quando? Depende de nós. Jesus não tem pressa. Jesus não chancela a preguiça, a acomodação. Mas Jesus não usa violência, muito menos Deus. Jesus é médium de Deus. Eles usam o tempo. E através destas experiências que ainda nós precisamos, vamos evoluindo. E aí ele conclui, Marcelo, dizendo assim, que o lenocínio, ou seja, essa exploração sexual de hoje, ainda que situada fora da lei nos dias atuais, isso vem de velhos carnavais, né? Isso era prática na Grécia, em Roma antiga. Há quem diga que a prostituição é a profissão mais antiga de todas, e sabemos que há registros na literatura de milênios antes de Cristo. Então, essas explorações da dignidade humana não são de hoje. Cabe-nos agora darmos um salto à frente e transformar essas experiências em peça de museu, né? Quando vamos conseguir fazer isso? Depende de nós, enquanto individualidades e também enquanto coletividades. Nesse sentido, Marcelo, a convocação de Jesus, aquele que não tiver pecado, foi uma mera suposição? É uma mera suposição, não é? Aquele que não tiver pecado. Jesus falou isso sabendo que todos tinham pecado. Não é uma palavra muito usada no Espiritismo, mas podemos traduzir: todos haviam cometido violações da lei de Deus e, portanto, tinham isso consigo, no seu íntimo. Carregavam consigo a memória e a consciência e a certeza de terem feito igual ou pior, porque, na verdade, aí também vai o julgamento das criaturas, né? Que muitas vezes nós cometemos um erro e no nosso julgamento aquilo é perdoado, é perdoável. E quando vemos o erro do outro não é perdoável, mas o nosso é. Então nós colocamos, é uma balança tendenciosa. Então a mulher adúltera é pecadora. Eu cometi o erro, mas eu sou homem, eu sou aqui do Sinédrio, eu sou, sei lá, né, fazendo uma mera ilustração, uma ficção. Então Emmanuel explica que
muitos raros espíritos não pertencem ao grupo daqueles que estão em desvario, que estão em desvio da lei. E Jesus realmente, quando ofereceu essa ilustração com a mulher adúltera, ele convocou, teoricamente, né, os que não tinham pecado, ou seja, os que estavam puros em matéria de sexualidade, com a certeza absoluta de que não havia essa categoria presente, tanto que todos ficaram em absoluto silêncio. Ninguém levantou a mão e falou, ou pegou a pedra e jogou. Não aconteceu isso, nem aconteceria, né? Então, uma forma muito didática, né, de Jesus de fazer uma lição sem precisar falar muito, né? Falou uma frase e colocou todo mundo na parede. Mas Emmanuel explica que o mundo avança para as mais elevadas condições da existência. Então, sempre aquela expressão de otimismo de Emmanuel, entendendo que o futuro vai ser melhor, que o mundo vai evoluir. Esses fenômenos de transição entre sexos estão explodindo aqui e ali, são renovações. Mas que as nações, diz ele, devem se preocupar com a educação espiritual, para que a educação do sexo não seja apenas uma zombaria, uma coisa sem importância, que fique cercada de palavras brilhantes e mascarem uma licenciosidade. Na verdade, é preciso haver a educação do espírito. E a educação do espírito, nós precisamos, para educar o espírito, buscar os mestres adequados. E para podermos educar, nós temos que nos tornar mestres adequados. Então, vai o nosso esforço pessoal. Como vamos educar os nossos filhos se nós não tivermos essa condição? Nós podemos ter cometido erros, o que não implica que não possamos educar os filhos. É só compreender a nossa situação e aprender o que é o certo de fazer. Nos sintonizarmos com esse novo eu, que não vai mais cometer o erro, vamos dizer, o adultério, né? A transgressão da lei divina, para podermos passar pelo exemplo a educação, seja aos filhos ou às pessoas que convivem conosco. Então, tudo isso faz parte do processo educativo do planeta. Otávio, qual o principal instrumento contra o adultério e a prostituição, segundo a colocação de Emmanuel nesta obra? A melhor maneira de responder essa pergunta é passar o microfone para Emmanuel. Então, ele diz assim: quando cada criatura for respeitada em seu foro íntimo, para que o amor se consagre por vínculo divino, muito mais de alma para alma que de corpo para corpo, com a dignidade do trabalho e do aperfeiçoamento pessoal, luzindo na presença de cada uma, então os conceitos de adultério e prostituição se farão distanciados do cotidiano, de vez que a compreensão apaziguará o coração humano e a chamada desventura afetiva não terá razão de ser. Então, é com respeito, com amor e com dignidade. E a dignidade, inclusive, do trabalho, porque nessa questão da prostituição, muitas vezes a gente vê que o mundo materialista da atualidade tenta seduzir, principalmente os jovens, de que a prostituição seria uma maneira de ganhar a vida, de enriquecer, de alcançar os seus sonhos a posteriori, mas a gente sabe que tudo tem colheita, né? E as consequências deste exercício do livre-arbítrio são muito ruins para o psicológico e para a vivência daquele espírito que não resiste a essas tentações de um ganho mais imediato e mais fácil. Então, com isso, desejamos paz, alegria e boas reflexões para todos nós.